Muita atenção a este documento que envolve Tebas e o FC Barcelona, que pode ser uma bomba. Para mim deveria ser, pois estamos acostumados a escândalos que não dão em nada ou não surpreendem mais ninguém. Ou algo que será deixado de lado. Mas já saiu há pouco mais de uma hora, foi publicado pela La Galerna, para mim é algo sobre o qual alguém vai ter que dar alguma explicação. Eu conto no final. Assim como vamos ver isso, que é o momento em que Vini reclama de uma bolada na boca do estômago do Mbappé. Hoje, no treino na parte aberta à imprensa, isso foi transmitido pela Real Madrid TV. As pessoas ficaram chocadas. Como isso é possível? Isso alimenta teorias de que eles se dão muito mal. E olha, vocês sabem que eu já critiquei eles pela ação do outro dia contra o Bayern, no último minuto da partida, com o gol do Luiz Dias e tal, mas o que eu nunca vou acreditar é que esses dois não sejam amigos, que estejam brigados. Ou essas teorias estranhas que, infelizmente, já circulam por aí há muito tempo. Vou explicar por que isso aconteceu, embora seja verdade que visualmente você pensa, ué, o que aconteceu aqui? Por que esse rapaz fez isso? Mas vou explicar o que eu acho que foi isso. E será a seguir. Antes, lembro vocês que de manhã tivemos a coletiva de imprensa de Álvaro Arbeloa. Peço que deem uma força para ele, pois nas coletivas de imprensa agora talvez não seja tão interessante. Acho que ele foi muito bem e no final há uma reflexão que pode interessar a vocês. Entrem lá, é o último vídeo, última transmissão ao vivo, colocarei aqui no final. Deem uma força, curtam, inscrevam-se no canal, aquela coisa toda que sempre se fala, porque vão ser semanas difíceis essas. Perdemos praticamente tudo, embora ainda reste aquele fiozinho de esperança na liga. Mas enfim, por isso peço que apoiem o canal. Uma das coisas interessantes que ele disse foi quando perguntaram sobre o motivo de o Madrid estar deixando os títulos da Liga escaparem, entre aspas. E já vamos falar do Barça. E sabem o que penso? Para mim, é uma mistura do asterisco brutal de que o Barça jogava protegido, jogava na época em que pagava o vice-chefe dos árbitros. Agora também é por causa de alguns números que ainda são os mesmos daquela época. Também há grande responsabilidade, pois falta motivação no grupo, seja dos jogadores ou do treinador, quem não consegue motivá-los. Embora Arbeloa aqui tenha menos culpa que outros, talvez porque, bom, assumiu o time no meio da temporada. E assim, você joga em desvantagem, né? Mas enfim, a responsabilidade do time, poxa, e quem fala dos jogadores também fala do planejamento esportivo, etc, 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 etc. Já falei isso no canal, não vou repetir, mas é o que Arbeloa pensa. E me parece uma reflexão que, olha, eu gosto porque ele não esconde certas coisas que estamos acostumados a ver que quem já passou por lá acabou escondendo. E Arbeloa não esconde. E, bom, se eu tiver que falar desses 3 meses, acho que aí temos muita margem, mas também, bom, também vivemos circunstâncias como as que vivemos em Girona. Que eu acho que... Contra o Girona, você se refere porque o jogo foi no Bernabéu? Isso faz com que seja mais fácil para o Real Madrid ganhar uma Champions do que uma Liga, e isso diz muita coisa. É verdade que a Champions tem sido difícil para nós ultimamente, talvez também por causa desses 2 anos. Quanto a não substituir certos jogadores, vamos, é por questões esportivas, embora outro dia tenham nos roubado com a expulsão do Camavinga por aquele 2 amarelos. Mencionou também na coletiva, dizendo ser incrível o erro do árbitro por não saber que Camavinga já tinha amarelo. A coletiva está boa? Confira, por favor. Como falei, vou colocar aqui e estará destacada no fim do vídeo. Justamente, olha, hoje à tarde temos um compromisso, eu nem lembrava. De fato, a final da Youth League, a partir das 18h45, Real Madrid contra Bruges, com muitos atrativos, né? Que o Madrid, galera, possa conquistar um torneio, olha, que é muito importante, que o Madrid já conseguiu uma vez. Ver de novo o Ravi Navarro, ver o Siri ali pela esquerda, ver jogadores que estão, como o prefeito anunciou, Joan Martínez, anunciando o melhor para o futuro do Real Madrid. E, olha, fazia muito tempo que um jogo da base não me despertava tanto interesse como o desta tarde. E quem conhecia muito bem esses jogadores era o Álvaro Arbeloa, e imagino que ele também vai estar muito atento a essa final da Youth League. Imagino que vai passar na Real Madrid Televisão, acho que vai ser na Real Madrid Televisão, e é isso, eu vou assistir. E espero que, bom, olha, em uma temporada também um pouco, assim como foi, haja
un, Há um raiozinho de luz, de esperança para o futuro, como também vemos em Hendrick. Ontem ele fez uma grande atuação e um golaço contra o Paris Saint-Germain em uma situação que não era fácil, hein? Contra um time que pode ganhar a Champions, melhor que o Bayern, atual campeão e provável finalista este ano, com asterisco de clube-estado, mas que formou um grande elenco. Ei, Hendrick, jogando pelo Olympique de Lyon, é verdade que outro dia o treinador? Pois ele disse que quando já se foram algumas aspirações do time, não esteve totalmente bem. Mas ele é jovem. Isso pode acontecer, mesmo sendo brasileiro, e aqui nada de ódio contra os brasileiros, muito pelo contrário. Mas enfim, todos nos conhecemos no futebol. Quero dizer, são jogadores muito bons, mas que também tem aquele detalhe de vez em quando. Eu acho que Hendrick mostrou ser um bom garoto profissional com as besteiras de um jovem. Como todos nós fomos, aos 18, 19, 20 anos, mas muito promissor para o Real Madrid, como não poderia ser diferente. Ele vai voltar, outros também, e faremos vídeos sobre Victor Munhoz, Nico Paz, etc. Além disso, Hendrick tem mais facilidade por estar emprestado. Ele precisa voltar de qualquer forma, mas superou as expectativas, participando de 14 gols, entre gols e assistências. O esperado nesse empréstimo, e ontem é que ele fez esse golaço contra o Paris Saint-Germain. Olha como ele se desmarca bem. O passe é muito bom, e ele ainda passa por trás do jogador do Paris Saint-Germain sem estar impedido. E tem algo que me fascina nesse gol, que é o pouco ângulo que ele tem e a capacidade de girar desse jeito, com o tornozelo e o corpo. Pum! E chutar desse jeito contra o goleiro do Paris. Golão de Hendrick, ótima perspectiva. Eu acho, é verdade que ele já tinha isso quando veio direto do Brasil, é verdade que ele tinha depois do primeiro ano e acabou não dando certo. Será que os treinadores têm alguma responsabilidade nisso? Eu acho que sim, mas talvez ele seja um desses jogadores que precisava amadurecer um pouco mais, que faltava um pouco mais de amadurecimento, como o Lopetegui falava do Vinícius, e é verdade, o Vinícius também precisava amadurecer. Pô, tem certos jogadores que, também pela idade, né? Eles precisam de um pouco mais. Olha, esse garoto jogou, se sentiu importante, fez e está fazendo gols e vamos confiar muito no próximo ano. Sobre Vinícius, vamos lá, vamos ver isso e encerramos com Tebas e Barça. Este é o momento em que Mbappé dá essa bolada no Vinícius. Atenção, vamos ouvir tudo, os gestos de Tchouaméni e de Trent Alexander-Arnold, como que dizendo: mas o que você fez? Isso deve ter doído. Agora vou explicar minha visão sobre o assunto. Você percebeu nas ruas o orgulho que o madridismo sentiu pela grande eliminatória que foi feita, pela forma como se competiu? Bom, eu acho, apesar de estarmos aqui na Real Madrid Televisão e os comentários e tal, eu acho que aqui. Depois, Mbappé acerta o Vinícius e diz que talvez o tenha machucado e dá um leve sorriso ao fazer isso. Eu acho que aqui o que acontece, que alguém vai dizer, mas por que fazem essas coisas? Olha, em um bobinho não pode, é o que eu entendo, tá? Quando eu fazia bobinhos não podia deslocar a bola, era só um toque, certo? E o que o Vini faz é deslocar, ou seja, deslizar o pé pela bola, ou mais do que isso, porque senão também não teria muita explicação para o Vini ter que entrar no bobinho, né? O que ele faz, acho que nas regras que eles colocam, não é permitido e por isso o Mbappé diz: olha, eu vi, te peguei, vai pra dentro. Agora que a bolada foi exagerada, sim, que ele faz por essas besteiras que falam que se não são amigos, uma bobagem espetacular. Não precisa ficar pensando demais nisso, nem inventar histórias, tá? Ou seja, insisto, eu estou um pouco chateado com os dois ultimamente, pelo compromisso defensivo deles, pelo que fizeram outro dia e tal, mas isso aqui, olha, para quem acredita nessas histórias, para mim realmente não parece ser o caso. Vamos lá, vamos falar sobre Tebas e o Barça. A Galerna publicou o seguinte: o escritório de advocacia da família de Javier Tebas tem seu sede social no mesmo endereço que a audiovisual New Age, empresa para a qual o FC Barcelona fez um empréstimo que consta no balanço do clube.
E aqui vemos outros créditos, em 30 de junho de 2025 e 30 de junho de 2024. Este item também inclui um empréstimo no valor de 4.485 euros. Está errado aí, mas enfim, para a entidade audiovisual New Age, sendo o objeto social dessa entidade. Gestão e execução dos acordos alcançados no pacto relativo aos ajustes a serem realizados na distribuição de receitas provenientes dos direitos audiovisuais da Sociedade Anônima Esportiva e Clubes Esportivos, datado de 16 de novembro de 2010. Bom, isso está aí. Seria um conflito de interesses mais do que evidente, não sei qual será o desdobramento disso, mas essa é a manchete. O escritório de advocacia da família de Javier Tebas tem sua sede no mesmo endereço que a audiovisual New Age, empresa a qual o FC Barcelona fez um empréstimo que consta no balanço desse clube. Insisto, não sei qual será o desdobramento disso, é muito evidente, é muito evidente. Estamos no contexto e no âmbito, e é sempre importante dizer que isso tudo é em tese. Estamos no contexto e no âmbito de uma situação em que Tebas denunciou que o Barça, tentou enganá-lo. Olha, é que aqui me enganaram porque, enganaram ele, né? Com as inscrições de jogadores no verão de 22, com dinheiro fictício, dinheiro que foi colocado no papel, com aquela história dos sócios.com e da Orfeus. Uma média de: vamos pagar juntos 200 milhões em uma série de pagamentos parcelados, como alavanca do Barça para comprar 49% da Barça Vision. E depois, no final, eram 10 para cada um. Devolveram para Rolls e esse dinheiro nunca chegou, permitindo ao Barça inscrever os jogadores. Tebas falou há pouco sobre o Olmo. Já fui enganado uma vez, agora não caio de novo. E depois o caso do Olmo, né? E depois o Tebas, meio que se fazendo de suspeito quando o CSD dá a liminar e o Tebas não, como se não oferecesse muita resistência, e você pensa. E o caso Negreira também gerou polêmica. A manchete dizia o pior sobre o Tebas, criticando ele e tal. E de repente eles almoçaram juntos, tudo numa boa, com boas maneiras e tal, até que outro dia vimos eles se abraçando, se beijando e tal. E você pensa, tem algo estranho acontecendo aqui? O Barça também tem uma denúncia guardada na gaveta para que o Tebas possa ser inabilitado. Se o Barça a apresentasse, seria afastado, mas depois se apresentou de outro modo. Para o Tebas, o futuro não é bom, mas o Barça não ativou isso. Por que eles mantêm isso guardado, podendo agir? Quando ele revelou assuntos econômicos do Barcelona para o Athletic Clube de Bilbao, por que isso aconteceu? Por que o Barça não faz isso? Por que deixa de fazer? Por que eles se dão tão bem? Será que tem algo escondido? Bom, olha só. Isso talvez, supostamente, seja uma pista de mais coisas que talvez a gente vá conhecendo no futuro, ou não, ou isso fica pelo caminho. Mas eu sentia que precisava contar para vocês, foi publicado pela La Galerna, e vamos ver o que se fala nos próximos dias sobre esse assunto e se aparecem mais coisas. Beleza, então vamos nessa. Obrigado por estarem aí. Vai aparecer aí a transmissão ao vivo que tivemos hoje de manhã na coletiva de imprensa do Arbeloa. Dá uma força lá, por favor. Deixa o like nesse vídeo também, se você gostou. Inscrevam-se, comentem, compartilhem e boa segunda. Tchau.